Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula aí de gestão da produção. Lembrando que eu já encaminhei para vocês no e-mail aí os slides das últimas duas aulas, quer dizer, na verdade eu coloquei no grupo lá de vocês. E também vou disponibilizar no AVA, deixar o link lá para quem quiser olhar, assistir essa aula também lá no YouTube, ok? Vocês devem estar se perguntando por que esse professor só aparece de boina. Eu tinha feito alguns testes aqui e eu tenho uma mente muito brilhante, então ela destaca muito. Então é melhor eu deixar a boina, um boné, que a gente faz uma aula mais focada. E vocês param de ficar olhando o tanto que minha mente brilha durante essas apresentações aí. Outra coisa legal, se alguém quiser doar algum boné para mim aí para ficar bacana nessas apresentações aí, fiquem à vontade, ok? Então vamos seguir, pessoal. A gente vai falar hoje de projeto do produto e do processo. Lembrando, a gestão da produção ela não tem receita básica para isso, não tem uma regra, então isso depende muito da estratégia do que cada empresa quer atingir. Na última aula a gente falou de localização das instalações, então agora é importante a gente pensar, depois que já definiu o lugar e local, que produto que a gente vai colocar ali e quais são os objetivos desse produto. Lembrando que hoje as empresas buscam o quê? Colocar produtos inovadores com a qualidade superior e que tenham um custo baixo e principalmente que seja bem aceito pelos clientes. É basicamente isso que as empresas buscam aí no dia. Aqui eu pego um exemplo aí da Ambev com duas situações que a gente vai trabalhar hoje, que é a questão de projeto e processo. Então a gente vai entender como que funciona o lançamento de um produto, como que funciona a vida útil de um produto. E aqui eu peguei um exemplo bem simples aqui. Primeiro vamos entender o que é projeto. Projeto vocês têm que pensar que é algo que tem início e fim. Ele depende de planejamento e principalmente da dedicação de recursos para desenvolver esse produto aí durante a vida útil dele. Na verdade, antes da vida útil dele. Vamos seguir lá. Eu peguei um exemplo aqui recente aí por conta desse coronavírus do que é um projeto e do que é um processo. Então a Ambev resolveu fabricar álcool em gel a partir da produção de cerveja para doação. Isso não existia no processo de fabricação deles. Então desenvolveram esse projeto aí para garantir essa produção. Com certeza ela vai ter um início e um fim. Já deve estar definido um prazo lá ou um lote mínimo de produção para atender a necessidade momentânea dos hospitais que eles vão doar. O processo, nesse caso aí, ele é como vai ser feito esse produto, quais os equipamentos serão utilizados, as máquinas, os métodos, tudo isso aí está muito ligado ao processo. E outra coisa importante, que todo projeto tem um termo, como eu falei para vocês. Assim que todos os aspectos sobre o produto e os processos forem definidos e testados, o produto entra em modo de produção. E aí começa o processo de produção, que aí a gente vai ver isso bem à frente aí. Então, o que é isso? Processo é um conjunto de atividades, é isso que vocês têm que entender. Então, o processo de produção ele tem várias atividades, desde a entrada do produto à linha, análise, até a saída dele para o mercado ali. Então, as empresas que estão nesse processo aí, elas sempre vão buscar se diferenciar da concorrência, colocando novos produtos no mercado. Isso que é o mais importante aí no dia a dia. Outro ponto que vocês têm que entender é que um produto ele pode exigir um novo processo, mas a necessidade de melhoria continuará trazendo sempre a obrigatoriedade ou a necessidade de projetar processos mais eficientes. Lembrando que às vezes eu posso ter um produto muito bom, mas eu tenho um processo que não consegue entregar esse produto no prazo, que não consegue entregar esse produto na qualidade muito boa, por isso que tem que estar andando muito junto aí, produto e processo. Então, quais são as outras razões que obrigam as empresas a desenvolverem novos produtos? A velocidade das mudanças. Aí a gente pode pegar um exemplo bem claro aí dos smartphones. Quantas mudanças ocorrem a cada ano de melhorias, novas tecnologias
que as empresas vão colocando nos celulares. Primeiro, para agregar mais valor e também para conseguir se diferenciar dos concorrentes. Então, vamos pegar um exemplo aí que você vai pegar 10 anos atrás aí, como que era um celular e hoje como que já está evoluído. Então, assim, exemplo, antes a gente não tinha esse tanto de câmera que tem no celular, hoje já tem. E aí, como a mudança ocorre muito rápido, a empresa que sai em primeiro lugar, ela não consegue ficar muito tempo ali com essa inovação. Surgem outras empresas que já conseguem fazer melhor e às vezes com custo até menor. Por isso que a competitividade também é algo muito interessante nessa questão aí. Todo produto ele tem uma curva de vida útil. Então, assim, essa curva ela se divide em desenvolvimento, lançamento, crescimento, a maturidade e depois o declínio do produto. Aqui no lançamento, ele começa com, o nome já fala, você vai colocar o produto no mercado, vai trabalhar junto com o marketing, o pessoal do comercial aí, a questão das vendas. Geralmente no primeiro momento não tem lucro, é só um momento de realmente você fazer com que o público conheça o seu produto. Depois ele entra no período de crescimento, que aí o mercado começa a aceitar, e início dos lucros. Abrindo parênteses, tem produto que ele morre aí, já no lançamento. Então, se a gente for lembrar aí de alguns produtos que eu posso citar no meu ramo de bebidas, algumas cervejas aí com sabor de limão, que entraram e não deu certo. Alguns veículos aí também que tentaram inovar, colocar algo diferente, também não deu certo. Mas considerando que deu certo aí, na sequência vem a maturidade, ou seja, o produto já começa a ser aceito, ele já está mais tempo no mercado, e aí começa a reduzir o que? As taxas de venda e a fase de maiores lucros. Então, por isso que a inovação é algo que tem que estar sempre constante nas empresas. Sempre que você percebe que um produto está começando a perder a margem dele, ou a aceitação dele no mercado, a necessidade é de renovar. E depois, por fim, o declínio, que é a redução das vendas e dos lucros. A Ford, por exemplo, ultimamente, vocês sabem que ela só está vendendo veículos SUV e o Ford Ka. Por quê? Os veículos lá, como era o New Fiesta, o Focus aqui no Brasil, eles foram perdendo o mercado. E aí eles foram obrigados a retirar de linha aqui no Brasil e talvez algum no exterior lá também, esses produtos que não tinham mais tanta aceitação no mercado. Porém, vale lembrar que garantir a vida útil de um produto depende muito da qualidade dos processos e da inovação e de como você faz esse produto perpetuar no mercado. O importante é estar sempre acompanhando as mudanças. Quando a gente fala em visão holística, que é geral da empresa, o desenvolvimento de um produto também pode passar por mais algumas etapas importantes. Por exemplo, planejamento do produto e programa, o desenvolvimento e o projeto, processo de fabricação e, por fim, a parte das vendas, aplicação, manutenção e reciclagem. Vamos seguindo. E aí, quando a gente pega tudo que está escrito no slide anterior e olha nesse aqui, a gente consegue entender bem facilmente como que seria a vida desse produto aí num processo bem funcional. Então, do lado direito superior ali, a gente começa com o projeto conceitual e detalhado, que já foi definido. Depois vem o processo de fabricação, que é onde entra o tema dessa matéria. Lembrando que é aqui que a gestão da produção está inserida aí. Depois a parte de montagem, armazenagem, transporte, venda, compra, o uso do produto, a função, manutenção, desativação, reciclagem e descarte. Então você percebe que a vida útil desse produto aí, ela segue de uma forma bem interessante. Lembrando que o produto nem sempre precisa estar fora de linha. Exemplo, às vezes você pega um produto aí, pegar um produto produzido em PET, é um suco, e aí você manda esse produto para o mercado, aí ele segue todas essas etapas, tendo que voltar depois para um processo final que a gente chama de logística reversa, que é o descarte dele, e de forma onde o resíduo será destinado corretamente, para não agravar o meio ambiente. Então, esse slide aí com certeza vai ser algo que a gente vai cobrar nas provas aí. Depois tem uma classificação do sistema de produção,
que é por tipo de operação e processo. Não vou entrar muito em detalhe aqui, depois vocês olhem com calma, mas assim, existem 4 características importantes a gente lembrar nesses processos de produção, que são os contínuos, produção de energia elétrica, por exemplo, os repetitivos em massa, que é o que? Produção de veículos, os repetitivos em lote, que são produção de alimentos industrializados, e também aquelas oficinas de reparo aí de veículo. E por encomenda, que é a fabricação de bens, exemplo, navio, avião. Então, esses são os processos, né, ou o tipo de operação dos processos. O sistema de produção ou processo, ele, como eu falei, ele está muito ligado entre o produto e o processo que eu vou utilizar. Por isso que esse quadro aí, depois analisem ele com mais detalhe, que vocês vão entender a aplicabilidade dele em cada tipo de processo, em cada tipo de produto que as empresas colocam no mercado. Agora vem a pergunta, qual a área responsável por desenvolver novos produtos? Algumas empresas têm uma área de inteligência de mercado, tem uma área de inovação, tem uma área que está sempre em constante estudo e análise do comportamento dos consumidores e da evolução do mercado para desenvolver novos produtos. E produtos que atendam a necessidade, como a gente sempre falou, ao menor custo possível, com a maior margem de lucro e com a maior aceitação dos clientes. Então é importante estar muito ligado a essa questão aí. O projeto do produto, de forma geral, ele determina o quê? As características do produto, a maneira de produzir o produto, o método do sistema de produção. Isso pode afetar diretamente a qualidade do produto, os custos de produção e principalmente a satisfação do cliente. Então é muito interessante esse momento de desenvolver novos produtos, seguir várias etapas, para evitar que por um erro de projeto, por um erro de análise, você coloque um produto que não seja bem aceito pelos clientes no mercado. E aqui vai um desafio. Eu quero que depois vocês coloquem lá e respondam exemplos de produtos que não deram certo por erro de projeto, certo? Aqui tem um outro modelo aqui, um resumido do que eu passei anteriormente, que é o quê? Um esqueminha que mostra o desenvolvimento de novos produtos. Nesse caso aqui, como que é feito? Primeiro, o marketing e o mercado. Eles fazem toda essa análise, toda essa pesquisa de mercado, verifica se o produto vai ser aceito, às vezes até com teste de degustação, e serve para também automóveis, qualquer tipo de coisa. Então eles estudam a viabilidade técnica e econômica, se o produto vai ser aceito, se vai dar um retorno positivo para a empresa, desenvolve um protótipo, que é o que? Um modelo que coloca em teste para ver se ele vai realmente atender as necessidades esperadas desse produto. Como eu falei, vai para o mercado para verificar como que o público vai aceitar, fazendo teste de degustação, enfim. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa, eles iam lançar uma bebida que era água de coco. E a primeira coisa que eles fizeram foi usar os funcionários, nós mesmos, para degustar o produto. Depois eles fizeram o teste com a gente para ver o que a gente achava da embalagem. Resumidamente, esse produto ele não virou, por várias alternativas. Já existiam muitos produtos similares igual a ele e principalmente o preço que a empresa ia posicionar esse produto no mercado, ele não ia ser atrativo. Então o projeto foi embora, certo? Então para vocês verem como que isso acontece. Se houvesse algum momento tivesse falhado e colocado esse produto no mercado, com certeza o prejuízo seria muito maior. O projeto também do produto, ele tem que trazer algumas facilidades aí para o pessoal da produção. Então, como eu falei para vocês em algumas aulas, tem um conflito muito grande aí entre a área industrial e comercial. Então, assim, eu que trabalho na gestão da produção, eu gostaria que a minha linha rodasse o dia todo só um tipo de produto, porque ela vai entregar um resultado muito melhor. O comercial, ele precisa atender a necessidade dos clientes, que elas são segmentadas. Cada cliente às vezes tem uma necessidade diferente e a gente precisa atender isso. Então isso vai gerar o que? Lotes menores de produção. Às vezes o cara quer um produto cor-de-rosa, o outro quer um vermelho, o outro quer verde, o outro quer preto. Então as linhas, o processo produtivo, ele tem que estar adequado a essas exigências do mercado. E detalhe, gente, cada vez isso cresce mais.
Então fiquem atentos a essa questão aí. Então, reforçando aqui esse slide, a gente tem que atender a especificação do produto, ela é detalhamento do produto e seus componentes. A padronização, isso dentro de uma linha, seria o ideal quando rodar apenas, né, tudo de forma bem uniforme. Como eu falei para vocês, dificilmente isso vai acontecer. E outra coisa é evitar também, durante o processo de produção, recursos complexos, né? Movimentos que fiquem difíceis para a área produtiva atender. Agora aqui tem outra coisa interessante, olhando esses três aspectos. Nas empresas elas começaram a criar uma área conhecida como engenharia simultânea. Então essa engenharia simultânea significa o quê? Todos envolvidos no projeto ao mesmo tempo. Eu até coloquei um exemplo desses peixes nadando aí. De certa forma, cada peixe de uma cor representa uma área. E aí, o objetivo deles é continuar nadando. Isso você percebe que eles estão nadando aí sem parar. O objetivo do produto é isso. Cada área tem que garantir que o produto chegue da melhor forma possível aos clientes finais, ou seja, ao consumidor final. Esse é um desafio muito grande. Então, assim, a engenharia simultânea ela trabalha isso em cada etapa, desde o lançamento, desde a criação do produto, os testes, a fabricação, o armazenamento até a entrega lá. Todo mundo tem que estar envolvido e integrado nesse processo. Essa abordagem também ela tem que considerar alguns elementos interessantes aí. Quais são eles? Primeiro, tem que ter equipes multidisciplinares, pessoas de várias áreas que conheçam realmente desse produto, que conheçam de processos, que consigam realmente entregar um produto final lá de qualidade ao menor custo possível. Tem que ter autonomia também, não adianta colocar uma equipe que não tem autonomia para trabalhar, que todo momento tem que parar para aguardar uma decisão de qual será o próximo passo, isso não funciona. Tem que ter uma liderança também para coordenar, para acompanhar, para fazer com que o projeto não fique parado e atenda os prazos que foram definidos. Outra coisa também tem que ter um objetivo muito claro. Sempre buscar qualidade, isso é inevitável, isso é imperdoável. Produto que não tem qualidade, a durabilidade dele no mercado é curta. Compartilhamento de informações, então todas as áreas têm que estar cientes da evolução desse projeto, de como está o desenvolvimento do produto, qual a previsão de lançamento, onde estão os gargalos, o que é possível fazer. O TI, com certeza, que é a parte de grande apoio aí com tecnologia, com as práticas gerenciais, com organizações adequadas, eles precisam estar muito ligados à questão disso aí. E sempre, gente, tem que buscar a satisfação do cliente. Isso é o mais importante aí na hora de se desenvolver um produto. E depois, por fim, aí, o projeto para fabricação, quais as etapas que ele vai seguir no processo produtivo, como que a gente vai trabalhar isso aí no dia a dia. Vamos seguindo? Na atualidade, a gente tem que considerar ainda mais duas situações. Projeto de desmontagem, como que a empresa vai fazer quando esse produto for descontinuado, quando ele sair do mercado. Então ele precisa ser descartado, ele precisa ter um fim adequado de forma que não agrida o meio ambiente. Então isso é outra coisa importante a se considerar nesses projetos. Outro ponto aí é a adaptabilidade ao meio ambiente. Então não adianta eu colocar alguma coisa lá que vai ficar 1 milhão de anos aí e não vai ser decomposto aí pelo meio ambiente. Então tem que arrumar formas de destruir esse produto, de reaproveitar, alguma coisa nesse sentido. Muitas empresas trabalham com foco nessa questão. Então, vamos pegar exemplo que eu já citei para vocês, na Hyundai eles têm um campo lá que só fica triturando e amassando as sobras de produção e os veículos que são sucateados aí também. Outra aplicação interessante no processo produtivo e desenvolvimento de produtos chama-se porcaioke. Isso é utilizado para evitar defeitos. E de fato é para evitar, não é para conseguir garantir o mínimo possível de defeito, é para que ele não ocorra. Então tem que ser um processo muito inteligente, checado o tempo todo. Aqui ele cita um exemplo de porcaioke bem interessante aí.
que é a questão da tomada de 3 pinos. Fizeram de uma forma que qualquer pessoa consegue ligar essa tomada aí sem nenhum erro. Ou seja, o Poka-Yoke ele vem para eliminar, para impedir que falhas ocorram. É fácil garantir um processo sem falhas? Não. Por isso tem que ter muito estudo, muita análise, muito teste para garantir que o produto não tenha falha, que ele, depois que ele for colocado no mercado, ele atenda e entregue tudo que foi projetado para ele junto com os clientes. Aqui tem um exemplo de protótipo, né, que as montadoras usam bastante essa questão. Elas fazem veículos em argila, fazem todos os testes possíveis, né, na verdade, e às vezes até também já lançam esse veículo aí, começam a andar neles antes do lançamento final para fazer ajustes aí. Então a gente vê muitas montadoras usando essa questão. Impressora 3D também é outro esquema bem legal. Coloquei um exemplo de uma peça em 3D que eles desenvolvem essas peças lá, fazem os testes e depois que tiver ok, ele consegue colocar a produção final aí desse produto. Aí tem outros vários itens aí, esse Failure Mode Effects Analysis, ou análise dos modos e efeitos de falha. Essa é uma metodologia para definir, identificar e eliminar falhas, semelhante ao Poka-Yoke ali. Então, assim, o objetivo é realmente eliminar falhas nos processos ou no produto. O Early Supplier Involvement, isso aqui quer dizer envolvimento dos fornecedores no desenvolvimento de novos produtos, basicamente isso. Customização em massa, esse é bacana, gente. O mercado hoje está exigindo cada vez mais a adequação de empresas para entregar produtos dentro do perfil individual de cada cliente. Vou pegar um exemplo aqui da Fiat, aquela Fiat Toro. Se você quiser montar ela com o som, se você quiser montar ela com os acessórios, ela já sai da linha de produção dessa forma. Então toda a parte que é, vamos falar assim, padrão, ela segue normal, depois ele é direcionado de acordo com a customização. Um cliente que já sair com o som de fábrica, ele já vai. Qual é a vantagem? Sai tudo original, você não tem que fazer nenhuma adequação aí que possa perder, principalmente a garantia desse produto ou algum problema técnico aí por conta de desconhecimento de como atuar nesses produtos. Então, tem outros exemplos, mas esse da Fiat é um dos mais recentes aí que tem. Outra questão é a postergação de configuração final. Vocês lembram que antigamente comprar tinta era um negócio bem interessante, ficava um monte de tinta lá parado e por cores já padronizadas. Hoje, as empresas têm máquinas que elas conseguem configurar as cores no momento ali que o cliente quer. Então ele não precisa ficar enchendo o estoque de produto. O que ele faz? Ele simplesmente aguarda ali mais próximo do momento de pintar uma casa, por exemplo, ou algum outro empreendimento e desenvolve o produto e entrega de acordo com a necessidade do cliente. E aqui, gente, é importante para a gente finalizar esse tema aí, que o tipo de produto ele influencia muito o processo de produção. Então, sempre que a gente for desenvolver um produto, a gente tem que buscar isso. E outra coisa, gente, a gente tem que sempre buscar novas técnicas de desenvolvimento do produto e processo. Por isso que eu coloquei para vocês aqui uma inovação, um esqueleto aí de forma animada, para vocês verem que existem várias técnicas de desenvolvimento de produtos, várias formas de colocar. Tudo depende do que? Da criatividade, da capacidade de inovação das empresas e principalmente falando de produção, de como as linhas de produção estão adequadas para atender essas novas demandas. Ok, galera? Vou ficar por aqui. Desejo a vocês um ótimo dia e depois eu vou passar mais algumas atividades para vocês fazerem elas aí no AVA e mandar para mim por e-mail ou então até no WhatsApp. Ok, pessoal? Um abraço e até mais.